Preparamos um treinamento hoje, irmãos, que ele está relacionado com a nossa campanha, amém? A gente preparando a campanha, olhando em cima dos textos, né? Buscando direção de Deus, e aí a gente vai se aprofundando, né? Porque a passagem base, nós não vamos pregar todo dia a mesma mensagem, amém? Mas a base da campanha são as 13 voltas que as 13 voltas que o povo de Israel deu ao redor de Jericó, para vencer Jericó. Nós vamos ler o texto aqui no domingo, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Inclusive eu vou explicar, porque talvez muita gente está se perguntando, né? Por que 13 voltas? Eu vou explicar o porquê que foi 13 voltas que o povo teve que dar. Amém? A gente vai explicar ao longo da campanha. Mas a gente estudando, então a base da campanha é essa passagem, está lá em Josué. Então a gente está estudando o texto, estudando os acontecimentos, para a gente estar bem calçado, bem alicerçado, para ter uma campanha que é abençoada, um ensinamento abençoado. Então, em cima disso, como a gente está lidando muito com isso, eu estudando os textos, eu resolvi trazer uma palavra bem simples e bem objetiva, para dar assim um pontapé com os irmãos do núcleo das células a respeito da nossa campanha, amém? Então passa aí. O título do nosso treinamento de hoje é Casa de Raabe. Abra a palavra de Deus, você que a tem em suas mãos aí, lá no livro de Josué, é o 6º livro da Bíblia, o 6º livro do Velho Testamento. Josué capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 21. Título do nosso treinamento de hoje, Casa de Raabe. Amém? Raabe significa grande, espaçoso, né? Alguns estudiosos chegam a dizer que o seu nome faz referência ao tamanho do coração de Raabe. Ela foi vista pelos judeus como uma mulher de um coração grande. Por isso ela tem esse nome, Raabe, grande, espaçoso. Amém? Acharam então aí? Josué capítulo 2, versículo 1 até o 21 diz assim: De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: Andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: Faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: É verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas de linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão. E havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado. E lhes disse: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundes caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seão e Og,
que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus, em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que, assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida ao meu pai e à minha mãe, como também aos meus irmãos e às minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhe disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então nos fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar. E vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlate à janela, por onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai, qualquer que sair para fora da porta da sua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser mão. Também, se tu denunciares esta nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram. E ela atou o cordão de escarlata à janela. Amém? Glória a Jesus. Muito bem, pode passar. Vamos lá então, casa de Raabe. Irmãos, nós vamos falar nesta noite de 4 atitudes desta mulher chamada Raabe, que gerou a proteção à sua família. Toda a sua família foi poupada. Toda a cidade de Jericó foi destruída. Todas as pessoas foram mortas. Homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, todos foram mortos. Todos os animais que havia em Jericó, todos foram mortos. Algumas coisas foram tiradas de lá, ouro, prata, alguns bens foram tiradas como oferta ao Senhor. E o restante tudo, Josué deu uma ordem que deveria ser destruído, queimado. Tudo tinha que ser queimado. Além disso, foi proferida uma maldição sobre Jericó. E a maldição dizia que qualquer pessoa que tentasse reedificar a cidade de Jericó, o dia que colocasse a primeira pedra de fundamento, morreria o filho mais velho. E o dia que colocasse a porta de Jericó, morreria o filho mais novo. Alguns anos depois, alguns séculos depois, um camarada intentou fazer exatamente isso, reedificar Jericó, pois morreu o filho mais velho no início da obra e morreu o filho mais novo no final da obra. Alguém pode olhar e dizer assim: como pode Deus, que é misericordioso, amoroso, um Deus que é declarado na Bíblia como total amor, agir para com o povo com tanta crueldade, a ponto de mandar matar, inclusive crianças e animais, e destruir a cidade? Por que Deus faz isso? Porque o povo de Jericó, havia 2 agravantes na vida deles, que levou que isso acontecesse com eles. Primeiro, era um povo quase que bárbaro.
Era um povo de coração duro, um povo difícil, um povo que tinha atitudes terríveis, atitudes que Deus não aceitava, coisas que aos olhos de Deus eram rejeitadas. E em segundo lugar, o povo de Jericó, ele se posicionou para não deixar Israel entrar na terra prometida. Deus é amor, Deus é misericórdia, mas Deus ele é justiça, e Deus ele não aceita que o povo dele, escolhido por ele, separado por ele, seja impedido ou barrado. Qualquer pessoa que se opor à obra de Deus e ao reino de Deus, vai com certeza enfrentar a ira de Deus. Isso é uma coisa certa. Amém? Isso é uma coisa certa. Bom, em meio a tudo isso, irmãos, mesmo em meio a um povo tão difícil como esse, um povo de coração tão duro, um povo quase bárbaro, que cometia verdadeiras atrocidades, ali no meio tinha uma mulher, que mesmo ela tendo a fama de prostituta, o que não há na história nenhuma comprovação que seja verdade que ela era uma prostituta, era a história, a fama que ela tinha, era a fama de prostituta. Essa mulher, alguns historiadores dizem que Raabe, na verdade, o que ela tinha era uma espécie de uma pousada, um local onde alugava alguns quartos e recebia alguns viajantes na cidade, que a sua fonte de renda era exatamente isso. Mas que por algum motivo essa mulher, ela era taxada naquela sociedade como uma mulher desprezível. Era dessa maneira que as pessoas da cidade enxergavam Raabe, uma mulher desprezível. Como pode então uma mulher, diante de uma sociedade tão difícil como essa, e que tratava as pessoas de uma forma tão desprezível, como é que uma mulher como essa, ela pode chamar a atenção de Deus de tal forma, que com as suas atitudes, eu vou mencionar apenas 4 aqui que eu entendi como sendo as mais importantes, com algumas atitudes essa mulher, ela consegue poupar a própria família, e não acaba por aí. Essa mulher, ela entra na história como sendo uma ascendente de Jesus. Jesus, ele nasce de uma descendente dessa mulher, porque o rei Davi nasceu da descendência de Raabe, e Jesus, ele é herdeiro do trono na descendência do rei Davi. Então essa mulher passa a fazer parte da árvore genealógica de Jesus. Como é que pode alguém que tinha uma fama tão ruim, que era uma pessoa desprezível no meio do seu povo, da sua gente, da sua cidade, o que fez essa mulher de tão interessante, a ponto de conquistar para si um espaço na história bíblica e também conquistar a preservação da sua família? Nós vamos ver então essas 4 observações, 4 atitudes que mais me chamaram a atenção. Vai. Primeira atitude, a Bíblia diz que essa mulher, ela deu ouvido, certo? Esse dar ouvido, veja bem, aonde que está a base. Eu até coloquei o texto ali para você entender. Josué capítulo 2, versículo 10, diz assim, olha só a declaração que essa mulher faz. Quando você lê o texto assim, muito rápido, apenas de uma forma informativa, histórica, às vezes não dá para perceber, mas quando você para, e você vai ler o versículo com mais dedicação, com mais atenção, e tenta explorar um pouquinho mais o que ela está dizendo, você chega a uma compreensão diferente. Olha o que ela diz no versículo 10 do capítulo 2 que eu acabei de ler. Apenas um pedacinho do versículo, ela diz assim, porque temos ouvido que o Senhor, você veja, a fama de Israel estava correndo por toda aquela região. Qual que era a fama? A fama que o Mar Vermelho tinha sido aberto, a fama que Deus sustentou eles 40 anos no deserto, que aquele povo conseguiu sobreviver no deserto durante 40 anos. A fama do povo é que eles tinham vencido 2 reis importantes que estavam do outro lado do Jordão.
eles haviam vencido esses reis. Então a fama de Israel estava sendo uma fama que era um povo perigoso, que era um povo que os deuses que acompanhavam este povo, eram deuses que davam graça para este povo, e este povo estava tendo êxito. Mas quando eles chegam, quando aqueles dois espias, que são dois homens que Josué manda até a terra de Jericó, eles entram lá disfarçados como viajantes, para observar a terra, para poder saber uma estratégia boa de tomar a cidade. Não precisou, porque Deus agiu de uma forma diferente. Mas Josué manda esses espias até a cidade, eles entram disfarçados lá, eles se hospedam na casa dessa mulher. Ela tinha uma pousada, então ela hospedou aqueles homens e percebeu que eles eram do povo de Israel. Ela percebeu, ela notou, ela viu diferença na vida deles, viu que eles não eram simples viajantes. E aí então ela faz essa declaração, ela diz assim, porque temos ouvido que o Senhor, depois no outro versículo um pouco mais adiante, ela diz assim, deixa eu só ver se eu acho aqui. Só um pouquinho, irmãos. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também que fizeste aos dois reis dos amorreus, Seão e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Porque o Senhor, vosso Deus, é Deus, em cima no céu e embaixo na terra. Olha a declaração que essa mulher faz, irmãos. Ela não era uma judia, ela não era do povo de Israel, ela era estrangeira, ela era da cidade de Jericó, ela era, se eu não me falha a memória, ela era cananeia. Ela não era uma mulher judia, mas ela faz uma declaração que Deus é Deus no céu e que é Deus na terra. Então veja bem, a atitude dela qual foi? Ela deu ouvido, mas o que é dar esse ouvido, irmãos? É dar crédito. Não é apenas ouvir, num termo de receber informação, não é apenas num termo de venha a mim, não, é um termo de convencimento. Ela deu crédito ao que estavam falando. Quando falaram para ela que Deus estava fazendo algo importante no povo de Israel, ela deu crédito, E eu acho um relato importante em Isaías capítulo 53, versículo 1, diz assim, olhe bem, preste bem atenção. Quem deu crédito à nossa pregação? Isaías está fazendo uma pergunta. E quem se manifestou? E quem manifestou o braço do Senhor? Irmão, você sabe qual é o grande problema de muita gente? É não dar crédito ao que Deus está falando. Não dá crédito. Ouve, acha bonito, até se arrepia, mas não dá crédito. Como é não dar crédito, irmãos? Como é não dar crédito? É não levar adiante aquilo que está ouvindo e que está aprendendo. Eu vou dar um exemplo bem simples, irmãos. Bem simples. Do que é não dar crédito. Eu cheguei um dia aqui no altar, finalzinho de abril, e disse assim, irmãos, eu estava orando no monte, e Deus falou muito forte no meu coração, para no mês de maio, nós fazemos uma campanha aqui, a unção do trabalhador. E aí você vai trazer uma ferramenta, carteira de trabalho, um documento, uma chave, algo que represente o teu trabalho e o teu sustento. Irmãos, não quero exagerar, mas uns 80% não deram crédito a esta palavra. Como assim, pastor? Pastor, eu dei crédito que o senhor falou. Deus, eu vim para a igreja com muita fé. Não, você pode vir com fé, mas a maioria, 80%, não deu crédito. Pastor, mas eu vim aqui e eu participei da campanha da unção do trabalhador. É verdade, você participou. Agora não responda para mim, responda para você mesmo.
Todos os dias de maio, você trouxe a carteira, a ferramenta, a chave, um documento? Aliás, ferramenta eu não vi nenhuma. Nenhuma. Chave, algumas. Carteiras, várias. E alguns, poucos documentos. 80% ministrei unção na mão das pessoas. Por quê? Porque não deram crédito. Entrou aqui e saiu aqui. Porque se eu perguntasse quando estava na fila aqui, ô irmão, por que não trouxe a carteira? Ah, pastor, eu esqueci. Ah, eu saí meio com pressa, eu esqueci. Esse é o problema de não dar crédito ao que Deus está falando. Quando Deus dá uma direção. Irmãos, se eu chegasse aqui um dia inspirado por Deus e dissesse para você assim, ó, irmão, sabe o emprego que você quer? Vamos eu e você, né, vamos dar 13 voltas ao redor daquela fábrica e Deus vai te dar o emprego. Eu iria, mas você não iria. Porque se você não deu crédito a receber uma unção na carteira de trabalho, você daria crédito a ter que se expor ao redor de uma fábrica, andando ao redor dela 13 voltas? Você daria crédito? Quem não é capaz de dar crédito a uma coisa simples, você acha que daria crédito a algo complicado? Foi o que Jesus disse para Nicodemos. Se eu estou falando de coisas humanas e terrenas e você não está entendendo, como é que eu vou te falar das espirituais que são muito superiores às naturais? Jesus falava com Nicodemos sobre o batismo e Nicodemos não entendia, e ele disse, se eu falo das coisas humanas você não entende, imagine se eu falar das espirituais. Nós estamos falando de coisas simples, objetiva, direta, de impacto espiritual, e você não está dando crédito. Como é que você vai dar crédito quando nós falarmos das sobrenaturais? O que fez aquela mulher, irmãos? Ela deu crédito. Ela colocou a sua vida em risco. Ela poderia ser morta por estar acolhendo dentro da sua casa espias. A condenação era a morte, mas foi o oposto. Os outros morreram e ela foi culpada. É por isso que às vezes algumas pessoas frequentam a igreja e nada extraordinário acontece na vida delas. E aí vem uma pessoa do nada, aparece na igreja e do nada, até muita gente olha e diz assim, a pessoa vem para a igreja agora, Deus já abençoou, e eu nada. Não é, irmão, é que um pouco que a pessoa veio, ela veio e deu crédito. Às vezes acontece até a gente chegar para alguém e dizer assim, irmão, eu orei a Deus, se Deus me deu uma direção de falar com o irmão. O irmão se envolver mais na obra, no reino, trabalhar, ser um líder de céu, e a resposta é instantânea. A maioria tem a mesma resposta. Pastor, eu vou orar. Não deu crédito. O pastor disse que orou, buscou de Deus, Deus deu a direção. Mas a pessoa não deu crédito. Não deu crédito. Ela até acredita, mas ela não dá crédito. Ela não aposta naquilo que foi dito. Amém? Eu não canso de falar. Logo que a gente veio para o Santo Antônio da Patrulha, teve uma reunião, alguns meses depois que eu estava aqui. Teve uma reunião, como eu fui hoje, uma reunião regional de pastores. E chegamos lá, um dos assuntos era sobre pagamento do imposto de renda. E é lógico que eu não pagava imposto de renda, né? Porque não tinha renda para pagar imposto. Nem tinha renda, quem dirá, suficiente para pagar imposto. Então eu não pagava imposto de renda. Fazia minha declaração de imposto de renda, mas não a pagava porque não tinha o suficiente. Minha arrecadação era muito baixa. E o assunto lá foi esse. Todos os pastores que pagavam imposto de renda estavam chateados, porque tinham que pagar, bravos, né? Vai ter que pagar imposto de renda, olha quando que eu paguei esse bem, estava aquela discussão. E eu, sentadinho, quietinho, silêncio. Não tive que falar, não.
Quando deu uma acalmada no ânimo, eu levantei minha mão. E o superintendente, o pastor Roberto Benites, na época, fala, pastor de Santo Antônio. Eu falei assim, eu estou orando e se Deus quiser, em breve eu vou pagar imposto de renda. Porque só paga imposto de renda quem ganha um salário melhor. Quem ganha um salário baixo não paga imposto de renda. Então eu declarei naquele dia, eu falei, em breve, se Deus quiser, eu vou pagar imposto de renda. Ele olhou para mim e falou assim, e não vai demorar, vai ser logo, logo que você vai começar a pagar imposto de renda. Eu falei, amém, eu dei crédito para ela pagar. Poucos meses depois, eu tive que começar a pagar o imposto de renda, porque o meu salário já tinha melhorado. Quem dá crédito é uma palavra. Ele não estava pregando, irmãos, era uma reunião administrativa. Mas como autoridade espiritual, irmãos, eu não perco a oportunidade. Porque se sair da boca de um homem de Deus, em minha direção, como profecia, mesmo que ele esteja brincando, e ele for uma autoridade espiritual na minha vida, eu dou crédito. Eu dou crédito, porque Deus vai honrar aquela palavra e vai me abençoar. Amém? Ela deu crédito, ela deu ouvido àquela palavra. Vai, segunda atitude daquela mulher. Ela abriu a porta da sua casa. Irmãos, há vários exemplos na Bíblia de pessoas que foram muito abençoadas por terem aberto a porta da sua casa para a obra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ela abriu a porta, irmãos, da sua casa. Quando ela identificou que aqueles camaradas, quando identificou que eles eram judeus, ela disse, poxa vida, eu posso arrumar um problemão para mim aqui. Não, irmãos, ela abriu a porta da casa dela, recebeu aquelas pessoas na casa dela, porque entendeu que eles eram pessoas de Deus. Irmãos, eu duvido existir um trabalho mais abençoado do que o trabalho do céu. Eu duvido existir. Mas muita gente ainda não acredita que esse trabalho pode produzir bênção na sua casa. Então, muita gente ou fecha a porta da casa, não quer receber de jeito nenhum a célula na sua casa, não dispõe a casa para receber, nunca oferece. Quando alguém fala, parece o diabo fugindo da cruz, correm disparada para não correr o risco do irmão, do líder, do pastor, da pastora, solicitar a casa da pessoa. Tem gente que inventa mil desculpas para não receber a célula na sua casa. A minha casa é pequena, eu sou muito pobre, eu sou muito simples, olha, não dá isso, aquilo, aquele outro. A segunda atitude importante na vida daquela mulher, irmãos, ela abriu a porta da casa para receber pessoas de Deus, e isso representou o quê? A salvação da sua casa e da sua família. Irmãos, a coisa mais importante e maravilhosa que pode acontecer na vida de alguém é abrir a porta da sua casa para receber as coisas de Deus dentro da sua casa. Há vários relatos bíblicos, há vários testemunhos contemporâneos que provam o que eu estou dizendo, irmãos. Que provam. É que às vezes passa desapercebido. Algumas pessoas abrem a porta, recebem a bênção na sua casa, recebem a célula, recebem a bênção, recebem o milagre e depois não vê mais, esquece. E aí no primeiro probleminha que surge, dá aquele desejo, aquela vontade de não ter mais a célula na casa. Esquece que foi abençoado, teve livramento, teve proteção, teve transformação, pessoas foram salvas ali, mas esquece daquilo, e aí no primeiro probleminha que surge, fecha a porta da casa, assim, não quero mais célula na minha casa, não quero mais. Não percebe que também estão fechando a porta da sua casa para coisas extraordinárias, poderosas e abençoadas que poderiam acontecer dentro da sua casa. Um exemplo interessante foi Pedro. Pedro andava com Jesus, irmãos, andava lá para cima e para baixo, pregando o evangelho, era um braço direito de Jesus. Um belo dia a sogra ficou doente, estava lá acamado. Pedro faz o que, irmãos? Abre a porta da sua casa, entrou Jesus e uns quantos discípulos na casa dele. Jesus foi até o quarto, fez o quê? Orou pela sogra de Pedro e ela foi curada.
levantou e passou a servi-los. Eis a importância de abrirmos a porta da nossa casa. Não perca essa bênção, irmãos. Não jogue fora essa bênção. Não deixe a bênção do lado de fora da tua casa. Permita que ela entre para dentro da tua casa. Talvez você não veja um resultado imediato e visível no primeiro momento. Mas daqui 20 anos, tendo uma célula dentro da tua casa ainda, você vai olhar para trás, para todos os 20 anos de caminho trilhado. Você vai olhar para trás e vai dizer assim, ó, nenhuma tragédia aconteceu na minha família nesses 20 anos. Porque lá atrás eu abri a porta da minha casa para receber as coisas de Deus. A gente não pode olhar apenas naquela bênção momentânea que a gente quer receber. A gente tem que olhar também no que aquilo pode nos prevenir. No que pode nos prevenir. Irmãos, Deus guarda muito a minha casa. Deus guarda o meu lar. Deus prospera a minha casa. Deus abençoa. Mas eu nunca me pesei com relação à obra de Deus. Nunca. Ainda pregando lá no Evaristo, na sexta-feira, até comentei com os irmãos lá. Nós nunca deixamos filho em casa, irmãos, para ir para a igreja. Nunca. As raras vezes assim, né? Bem pouco mesmo. Inverno, enrolava eles num monte de pano, né? A gente ficava mais pequena, enrolava num monte de pano, coberto, touca na cabeça, porque a gente tinha também, não tinha muita coisa. E ia para a igreja, irmãos. Ia de moto para a igreja. Fazia 2 viagens. Nenhum morreu, irmão. Está todo mundo vivo aí. Está todo mundo vivo. Ninguém. Hoje é um problema sério. Quem tem criança, irmãos, vê um monte de obstáculo de trazer o filho para a igreja. Ah, pastor, desculpa, mas não trouxe meu filho porque está meio frio. Pode pegar asma, bronquite, coronavírus, gripe, H1N1, meningite, sarampo, tosse comprida. O que mais? Ele pode pegar tudo. Por quê? Porque o Deus de 20 anos atrás não é o mesmo de agora. O Deus do pastor, quando era o Deus lá atrás, não é o mesmo Deus agora. O Deus de agora não protege. Protege, irmão, é o mesmo Deus. É o mesmo Deus, Ele protege, Ele tem compromisso com o seu povo, tem compromisso com os seus filhos. Por isso ele tem que ser determinado, tem que ter fé. E tem que pensar na família amanhã. Tem que pensar amanhã. Essa semana eu estava meditando bastante sobre criança. Está vindo mais uma criança na família. E eu ouvi eles falando, tem que comprar isso, tem que comprar aquilo. E essa semana eu fiquei meditando. O mais importante não é isso. É importante, é bom, é importante. Mas não é uma coisa importante. Sabe o que é importante? É a criança chegar numa casa, mãe comprometida com Jesus de verdade. Que ela seja criada num ambiente comprometida com Jesus de verdade. Aí Jesus diz assim, eu tenho compromisso com essa criança. Eu tenho compromisso com essa casa. Eu tenho compromisso com essa família. Enquanto a porta da casa está fechada, muita gente deixa por lá de fora. Muita bênção, muita proteção e muito milagre que pode acontecer. A gente tinha pouquinho tempo de vida. Pegou uma tal de bronquite, asmática, alérgica, não sei lá das quantas. Sei que nome mais estranho. E o médico declarou, disse assim, ó, não tem cura. Ela vai ter que crescer e se adaptar com a doença. Passava um gato, atacava. Pegava um ventinho, atacava. Mudava o clima do frio para o calor, atacava. O pastor ia fazer faxina na casa, levantava um pozinho, atacava. Nebulização, hospital. Pergunta para nós quantas vezes nós deixamos de ir na igreja ou levar ela na igreja no inverno. Nenhuma vez. Ao contrário, muitas vezes saímos do hospital depois de fazer nebulização e ir para a igreja. Às vezes pagando táxi, às vezes pegando carona com o irmão, porque não tinha carro, muita dificuldade, pouco dinheiro. E ia para a igreja. Um dia saímos do hospital, já era umas 9 e pouco. O culto lá era às 19 horas. E a minha esposa disse assim,
E agora, vamos fazer o quê? Vamos para casa? Eu falei, não, nós vamos para a igreja. Nós vamos para a igreja, mas já acabou o culto. Deve ter acabado o culto, mas nós vamos para a igreja. E nós pegamos um táxi e fomos para a igreja. Os meninos já tinham ido com a minha sogra e meu sogro. E nós fomos para a igreja. Cadê ele? Mas lembro até hoje, uma mantinha que ela tinha, acho que era meio rosa, né? Bolada, aquela mantinha. Era pequenininha. Vamos para a igreja. Fui. Chegamos, o táxi parou na porta da igreja, nós descemos. Quando nós descemos do carro, eu ouvi o pastor dizendo: vamos em paz e que Deus os acompanhe. Tinha terminado o culto. Entramos. Segurando a gente, entrando para dentro. O pastor viu entrando na porta, pegou e fez assim. Nós entramos, chegamos na frente do altar, ele disse assim: ó, eu tenho visto o sofrimento de vocês com essa menina. Eu tenho visto o quanto vocês têm sofrido com essa menina. E eu sei que vocês têm fé. Nós vamos fazer uma oração por ela hoje aqui. E Jesus vai curar. Vocês creem? E nós respondemos na hora junto, né? Nós cremos. Então nós vamos orar. E ele orou pela gente. 20 e lavar bordado diante dele, né? 20 e pouco. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Mais nada. Mais nada. E se eu tivesse saído do hospital e ido para casa? Eu não ia deixar a bênção do lado de fora? A porta da nossa casa e da nossa vida tem que estar aberta para a obra de Deus. Irmão, se alguém te convidou para ser líder de célula, irmão, fecha a porta não. Fecha a porta não. Fecha a porta não. Não fecha essa porta que Jesus está querendo abrir. Se alguém te convidou para fazer parte de uma célula, para fazer parte do núcleo, não fecha a porta. Se alguém te convidou para fazer parte de algum tipo de grupo do reino de Deus, não fecha a porta, irmão. Não fecha a porta. Porque daqui 20 anos, você vai estar que nem eu, dando um testemunho, dizendo assim, ó, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi manter a porta aberta da minha casa e da minha vida. Aleluia. Terceiro. Glória a Deus. Terceiro. Ela se comprometeu com eles. Ela se comprometeu com eles. Se comprometer, irmãos, é sinal do quê? De aliança. Eles fizeram um juramento entre eles, se comprometeu. Eles disseram assim: olha, se você não nos denunciar, se você não levar à frente essa história e deixar um fio de escarlate na janela da tua casa, e você, depois que nós sair daqui, você não contar para ninguém, nós prometemos para você, e quando nós invadirmos a cidade, você e a tua família vai ser poupada. Ela disse assim: é um juramento. Ela se comprometeu, ela se comprometeu. Olha só, Gênesis 9:13 diz assim, ó, o meu arco, o arco-íris, Deus falando, o meu arco tenho posto nas nuvens. Este será por sinal da aliança entre mim e a terra. Deus tem aliança com esse povo. Deus gosta de aliança, irmãos. Mas a aliança não existe sem comprometimento. Não tem que se comprometer. O rapaz, quando traz uma noiva na frente do altar para o casamento, o que acontece? Não adianta trazer aliança, irmão, se não tiver comprometimento. Aliança é comprometimento. O rapaz diz assim: a partir de hoje é só você. A moça diz: a partir de hoje é só você. Nós vamos nos amar, nos respeitar, nos tratar bem, viver na alegria, na tristeza, na riqueza, na pobreza, na saúde, na doença, até que a morte nos separe. Comprometimento. Comprometimento gera aliança. O que essa mulher fez, irmão? Uma atitude importante. Ela se comprometeu. Tem gente que quer assim, ó. Quer que Deus abra a janela do céu e derrame abundância. Ô pastor, mas eu tenho orado para Deus e não dá minha vida de bênção. Vai não dar, irmão. Mas se comprometa. Não quer se comprometer com nada. Não quer se comprometer com Deus em nada. A obra de Deus sempre em segundo lugar. Isso é falta de comprometimento, irmão. A Bíblia diz assim, ó, buscai. Ou será que eu estou enganado, gente? Será que eu estou com a Bíblia errada? Será que a minha Bíblia não é a mesma tua? Que eu saiba, a minha Bíblia, se não me engano, é em Mateus capítulo 6, versículo 33, ou algo parecido, diz assim, ó, mas buscai em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas, Senhor, as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmão, se comprometa, irmão, se comprometa. Se envolva de verdade. Não seja apenas um participante
final. Eu sou do lucro. Eu sou do lucro. Irmão, que benção, parabéns para você. O que você faz? Eu faço quebra-gelo, eu faço dinâmica, eu faço abertura, eu faço louvor. Você faz tudo isso na série. Como? Comprometido de verdade? Comprometido a ponto de sacrificar qualquer coisa por conta desse teu comprometimento? Ou é tipo assim, se der, eu faço. Se der vontade. Ou é de qualquer maneira. Comprometido, irmão, de verdade, entregue. Coração, a mente, o corpo, tudo comprometido com a obra de Deus. É isso que Deus quer, irmão. Comprometimento, aliança envolve comprometimento. Agora tem gente que se converte. Me converti, pastor. Entreguei a minha vida para Jesus, glória a Deus, aleluia. Mas não se compromete com Deus. Não se compromete, não deixa o mundo, não deixa o pecado, não deixa as coisas erradas. Se um amigo buzinar no ouvido, vai lá, faz uma tatuagem. Se um buzinar no ouvido, vai lá, mete uns tragos. Se um buzinar no ouvido, já vai para uma festa mundana, já se prostitui, já sai com 1, com 2, com 3, com 4. Não está comprometido com Deus de verdade. É uma fachada. Aquela mulher se comprometeu, irmãos. Ela disse assim, olha, eu estou comprometida com a causa de vocês. Ela nem era daquele povo. Mas se comprometeu com a causa deles, deu até dica para eles, vamos, fica escondido 3 dias, daí eles vão lá e voltam, dá tempo para vocês chegar em segurança no povo de vocês. E não esquece da minha família. O que os espias disseram? Se você manter a tua aliança e teu comprometimento, fique tranquilo, essa cidade vai ser destruída, mas você, teu pai, tua mãe, teus irmãos e todo e qualquer parente que estiver dentro dessa casa, no dia que nós atacarmos a cidade, vocês serão poupados. Quem é comprometido com o reino de Deus, irmãos, quem é comprometido com o reino de Deus de verdade, comprometido com Deus de verdade, Deus te poupa de qualquer tipo de mal. Glória a Deus, aleluia. Deus te poupa. Deus te guarda, irmão. Pode ficar tranquilo. Você bater teu carro, pode capotar 10, 15, 20 vezes. Vai embora o bem. Ficou seu carro. Não vai embora não, compra outro. Fica tranquilo, você não vai morrer. Pode quebrar uns ossinhos, mas não vai morrer não. Deus é comprometido. Glória a Deus, aleluia. Irmão Valdir sofreu um acidente com o trator. Pouca gente escapa de um acidente com o trator. Pouca gente escapa. Ele escapou. Por quê? Porque Deus tem compromisso. Glória a Deus. Deus tem compromisso. Não, mas meu filho, vai acontecer o acidente, vou deixar acontecer, vai servir como testemunho, mas eu vou guardar a vida dele. A mão do Senhor estava lá. Não permitiu que ele morresse. Aleluia. Deus não permite. Deus não permite. Deus é comprometido. Pastor Josué pensa, 77 anos. Ele e a esposa, UTI, respiração mecânica, 15 dias de UTI, coronavírus. Dia 14 de maio, dia do aniversário dele. Se não me engano, 14 de maio, tá? Se eu estiver errado, depois eu corrijo. Dia do aniversário dele. Um médico assinou a alta e disse, Sr. Josué Benço, o senhor vai comemorar o seu aniversário 2 vezes. Pode ir para casa. Por quê? Porque Deus é comprometido com seus filhos. É comprometido com quem é comprometido com ele. Amém? Vamos lá. Quarta e última atitude. Já encerramos. Uma marca em sua casa. Você está comprometido com o reino de Deus? Então você vai ficar marcado. Você vai ficar marcado. Estar marcado significa o quê? Qualquer um que passasse por lá olhava todas as casas, tudo igual. Só de Raabe tinha uma fita vermelha. Ficou marcada a casa. A marca chama atenção. Ninguém entende. Ué, por que tem essa fita lá na janela? Para que isso aí? Que negócio é esse? Simpatia? O que é isso? Quem tem comprometimento com Deus tem a sua casa, a sua família e a sua vida marcada por Deus. Lá no Êxodo, capítulo 12, versículo 23, porque o Senhor passará para ferir os egípcios, porém quando vir o sangue na porta, em ambas as ombreiras, o Senhor passará,
aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Se você está comprometido com o reino de Deus, você vai ter uma marca na tua vida. Essa marca vai te diferenciar de muita gente. Você não vai ser igual. Quando a gente assume um compromisso com Deus de verdade, irmãos, com Deus de verdade, a gente fica marcado. A gente fica marcado. E muitas pessoas não suportam ver em nós essa marca. Você se torna um extraterrestre para muita gente. Muita gente não te engole. Muita gente não te suporta. Muita gente não te tolera. Você está marcado. Eles olham para você e eles veem a marca. Por mais que ela não seja física, mas eles olham para você e eles veem a marca que existe na tua vida. Por isso que não dá mais certo, irmão. Não adianta você querer conviver com ímpio, porque não dá mais certo. Não adianta. A gente tem uma marca que nos diferencia. E quando eles olham para nós, eles veem essa marca em nós. Graças a Deus. Só que também quem vê essa marca é o destruidor. E ele sabe que aonde tem a marca, ele não pode tocar. Fique em pé, levante a mão direita para o alto e declare assim comigo, dizendo: eu tenho uma marca na minha vida, porque eu estou comprometido com o reino de Deus. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nesta noite eu oro abençoando, Pai. Abençoando esta igreja, abençoando os irmãos do TRI e através da vida deles, cada célula da nossa igreja. Eu declaro muitas portas abertas, eu declaro muitas almas salvas, eu declaro muitas vidas resgatadas pelo Senhor. Aqueles, ó Deus, que outrora não deram crédito, Deus, à pregação, que a partir de hoje comece a dar crédito, porque a tua palavra nos diz que aqueles que ouvem e praticam são semelhantes a que edificaram a casa sobre a rocha. Vem vento, tempestade, ruína, destruição, mas ela não é atingida. Por isso eu declaro nesta noite, no nome de Jesus, que aqueles que estão comprometidos com o teu reino, Pai, não serão atingidos no poder do nome de Jesus. O grande amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, seu Filho amado, e a comunhão consoladora do Espírito Santo seja com todos e com todos permaneça em nome de Jesus. Amém? A todos uma boa reunião de núcleo, uma boa célula essa semana. Vá em paz e que Deus continue te abençoando.